O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o seu coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A palavra de Deus nos lembra hoje, meu irmão, minha irmã, que nós podemos conhecer uma pessoa a partir das suas palavras e também das suas atitudes. Na maioria das vezes, nós julgamos apressadamente ou ficamos com a primeira impressão que nós temos da pessoa, boa ou ruim, a partir das aparências. Mas as aparências não dizem tudo. A palavra fala que o homem, o ser humano, mostra o que tem no coração a partir daquilo que fala. É a sua fala que revela o que ele pensa e traz dentro de si. Por isso que a palavra diz: não louves a ninguém antes de ele falar, pois é na fala que o homem se revela. Ainda que alguém possa dizer coisas que ainda não esteja vivendo, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai se revelar também na sua fala. Por isso que nós precisamos ter prudência. Para aqueles que começam num relacionamento de namoro, ou até mesmo pensam em dar um passo de um compromisso maior do noivado, precisam desenvolver a capacidade de escuta, precisam também se dar a conhecer. O diálogo é importantíssimo. Não se pode conhecer uma pessoa apenas daquela emoção forte da paixão. É preciso fazer com que essa paixão se transforme em amor. E o amor requer atenção, escuta. E é isso que permite que as pessoas comecem a discernir se num casal os dois estão olhando para a mesma direção. Também em relação a tantas outras pessoas, nós precisamos ter a prudência antes de exaltá-las, ouvi-las primeiro, porque o pensamento delas vai aparecer na forma como elas se expressam. E é preciso ter um cuidado ainda maior quando se trata de alguém que fala pela internet, e principalmente aquelas pessoas que têm o dom da oratória, que são até atraentes no falar e podem até segurar a nossa atenção, mas nem sempre estão dizendo coisas verdadeiras. E, na maioria das vezes, não colocam em prática até algumas ideias que vendem.
nós devemos ter um cuidado mais refinado quando se trata de religião. Pessoas que às vezes nem conhecem a fé católica e se atrevem a falar sobre o Papa, sobre a igreja. Nós vivemos num tempo em que as pessoas acham que podem falar sobre tudo, ainda que elas não tenham propriedade daquilo que elas estão falando. Então falam de uma maneira rasa e por vezes acabam levando outros para o engano, para o equívoco. É preciso que nós então, amados irmãos, sigamos aquilo que a palavra nos diz. Antes de nós tirarmos as conclusões, vamos ter esta prudência, tal como uma pessoa que pega a peneira e com ela consegue separar o que é bom daquilo que é o refúgio que sobra. Nós precisamos também, em todas as nossas relações, passar uma peneira em muita coisa. Às vezes a gente assiste um filme e a gente já toma aquilo como uma verdade. E nem sempre é assim. É uma visão, pode ser até uma interpretação de alguém. E a gente já assume aquilo como uma verdade absoluta. O Senhor ainda nos fala, através do Eclesiástico, na primeira leitura, que é preciso ser como o homem que trabalha o vaso, o barro, o oleiro. Ele depois leva este vaso para o forno e é lá, na alta temperatura, que o oleiro vai saber se o vaso é de qualidade ou não. Se ele rachar com o calor, ele não está bom. Se ele resistir, é um sinal de que aquele vaso de fato é de qualidade. Nós também, amados irmãos, devemos estar muito atentos, principalmente quando as pessoas vivem momentos mais difíceis, não é? É ali que se pode ver se elas são coerentes ou não com o que elas estão dizendo. Se aquilo que elas proclamam com a boca, elas também vão fazer, vão realizar. E é nesses instantes que a gente pode comprovar se realmente aquilo é autêntico ou não. Por fim, a primeira leitura ainda nos fala que os frutos revelam como é a árvore. Então são as obras que vão mostrar de fato o que é verdadeiro. Algumas pessoas podem ser impecáveis no falar, mas talvez não apliquem aquilo que estão dizendo. E é nessa hora que a gente percebe se existe coerência ou não. Jesus continua a nos falar sobre esta realidade. Ele vai mais fundo ainda. Ele vai nos dizer que um cego não pode guiar outro cego, senão ambos podem cair no buraco. Então nós não podemos fazer uma avaliação superficial das coisas, achando que nós enxergamos, quando a gente precisa primeiro se converter. É muito fácil a gente dizer o que o outro tem de errado sem conhecer a história dele. É mais fácil ainda a gente apresentar uma solução para os problemas dos outros, quando na verdade a gente precisa encontrar primeiro uma resolução para as nossas próprias questões. Não há como, portanto, você querer tirar o cisco do olho do irmão se existe uma trave te impedindo de enxergar. Nós muitas das vezes nos distraímos com os defeitos e os erros dos outros para nos esconder dos nossos próprios defeitos. Esse é um mecanismo que muitas das vezes se torna uma tentação para nós. A gente olha e condena o que o outro traz em si, nos seus comportamentos, enfim, naquilo que a gente consegue enxergar, mas às vezes a gente tem a dificuldade de olhar para dentro de nós. Já aquele que, iluminado por Cristo, que é a luz do mundo, consegue olhar para si de uma forma mais transparente, de forma mais cristalina, também vai ter condições de ajudar as pessoas a enxergar aquilo que elas não estão vendo. E é nessa hora que a gente pode sim iluminar as pessoas com os nossos gestos e, quando for necessário, com os nossos conselhos. O fato de você não julgar as pessoas não quer dizer que você não possa corrigi-las.
O que é preciso primeiro é que nós tenhamos a coragem de nos corrigirmos, para então, a partir disso, exortar alguém. Jesus vai nos mostrar esta coerência, falando até de uma maneira firme. Ele diz assim: hipócritas. Porque podem existir dois tipos de pessoas que se deixam levar pela cegueira. A primeira categoria de pessoas é aquela convencida, que se acha dona da verdade. Ela normalmente não gosta de receber críticas, mas ela sempre vai ditar para os outros aquilo que ela acha. E muitas das vezes vai até inventar mandamentos, se usando da palavra de Deus e manipulando a palavra, e até falando em nome de Jesus, para justificar os seus próprios preconceitos, a sua própria mentalidade. Isso é cada vez mais comum. Pessoas que falam em nome da igreja e até em nome de Jesus, de coisas que na verdade não são a prática de Jesus. Quando a pessoa está muito convencida da sua própria verdade, ela não se deixa alcançar pela verdade, que é o próprio Jesus que liberta. Uma outra categoria de pessoas são as hipócritas. A palavra hipócrita vem de ator. O ator, ele encena um papel, não é? E às vezes tem atores que são tão competentes, tão convincentes, que às vezes a gente acaba até mesmo tendo a sensação de que aquilo é real, de tal maneira que ele faz o seu trabalho que nos convence. Isso pode acontecer também com quem é hipócrita. Ele pode falar de maneira a persuadir, ou seja, convencer as pessoas com um jogo de palavras, mas eles dizem e não fazem. E são pessoas que normalmente são especialistas em colocar a culpa nos outros. O hipócrita é aquele que sempre vai encontrar um erro no outro e será incapaz de se converter. E o pior de tudo, ele não ajuda também ninguém a se converter, porque acaba afastando as pessoas de Deus. Por isso que nós devemos perguntar primeiramente para nós mesmos, né? Será que nós estamos sendo muito convencidos de nós mesmos? Ou nós temos a humildade de nos olharmos com o olhar de Cristo? Será que nós estamos sendo hipócritas em algum assunto? Às vezes denunciando aquilo que os outros supostamente fazem de errado, mas descuidando dos erros que nós cometemos e dos quais nós precisamos nos libertar? A palavra de Deus nos dá hoje vários conselhos. E o Senhor nos revela que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tanto é que se tornou um ditado para nós brasileiros, não é? Do que o nosso coração está cheio? Basta nós avaliarmos a nossa própria fala. Será que a nossa fala é rancorosa? É ressentida? Será que a nossa fala é orgulhosa? Será que a nossa fala está sempre na defensiva? Será que a nossa fala é um tanto ciumenta? Será que a nossa fala é depreciativa? Será que falta a caridade, a compreensão e a compaixão pelo outro? Se a nossa maneira de nos expressar carrega tudo isso, é porque antes isso está no nosso coração. E é aqui dentro que as coisas têm que começar a mudar, porque a fala simplesmente reproduz aquilo que nós temos dentro de nós. Mas muito além daquilo que se fala, porque talvez a gente possa até falar coisas certas e verdadeiras, e que bom quando a gente fala assim, não é? Mas talvez a gente não se esforce por vivê-las. É nesse momento que Jesus vai nos dizer que não há uma árvore boa que dê frutos maus, e nem uma árvore má que possa dar bons frutos. Então vamos buscar a bondade dentro de nós primeiramente. Então começa pela maneira como nós enxergamos as pessoas. A forma como nós gostaríamos de ser olhados, como nós já ouvimos no Evangelho da semana passada, não é? É a maneira que nós também podemos começar
a exercitar esse olhar em relação aos outros. Jesus nos chama a ser iluminados pela luz dele, porque ele é o mestre, nós somos apenas os discípulos. Hoje tem muita gente querendo ser mestre, e mestre de muita coisa que não entende ou que ainda não viveu. O discípulo é aquele que segue o mestre, e como cristãos nós temos a Jesus como referência, e não somos nós mesmos, é ele. Que nós cada vez mais busquemos nos assemelhar a Jesus dia após dia, para que nós vivamos uma constante conversão e assim nós possamos progredir continuamente, cada vez mais nos tornando a imagem dele para as pessoas que estiverem conosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,